Boa noite, sejam bem-vindos ao podcast do Observatório de Segurança Pública JTI. Boa noite a todos que nos assistem. Agradecer em especial ao Dr. Marlon Luz, delegado, pela presença, o Dr. Carlos Henrique, diretor do PROCON e advogado. Agradecer pela presença dos senhores aqui nessa primeira edição, Coronel? Primeira edição, gente. E vocês vão ver aí que o interesse é muito grande. Nós estivemos agora só em Jataí, porque está em todo o Brasil, né, doutor Marlon? Só em Jataí, de janeiro a junho, 717 registros de estelionato na nossa cidade. Quase 7 milhões que foram subtraídos aí da população jataiense, né, doutor? Exatamente, prazer estar aqui com vocês, doutor Carlos Henrique, Tenente Coronel Selma, Jackson aí da nossa querida Guarda Municipal. É um debate importante, interessante, muitos números, muitos dados, prevenção aqui, eu acho que é o que mais importa e esperar que não aconteça e que a gente possa reduzir esses números. Isso. Boa noite a todos, obrigado, Coronel Selma, pelo convite, o Jackson, da GCM, um prazer estar contigo, dividir a mesa, delegado Marlon. Sem dúvida é um assunto muito importante, porque muitas das vezes vem acontecendo dessas pessoas que são vítimas desses golpes, tirar patrimônio e às vezes até poupança que está sendo guardada durante muito tempo e acaba ficando sem o seu dinheiro que está lá guardado, às vezes para fazer uma coisa importante na sua vida. Então realmente é um assunto muito relevante. Eu tenho certeza que a gente vai trazer muitas informações para a população. Isso, o observatório, se imbuiu em levantar esses dados, da quantidade de ocorrências que foram registradas, de valores, os meios que eles usam para estar subtraindo a gente não sei se a gente pode dizer, doutor, subtraindo, mas leva a pessoa ao erro ali, que ela entrega o bem, que é o valor, E aí, diante disso, a gente decidiu, informou a Tenente Coronel, responsável pela Secretaria de Segurança, e aí ela propôs esse bate-papo, esse podcast aqui, para a gente estar informando, Coronel, e orientando a população para saber os meios operantes que eles usam, para estar ali, em caso de dúvida, desliga o telefone, Então a gente vai estar desminuciando mais sobre o crime de estelionato. E falar, que o Observatório Municipal de Segurança Pública foi criado agora nessa gestão do prefeito Geneilton. E aí, como foi observado diariamente que o estelionato tem sido campeão aí das ocorrências, porque graças a Deus a nossa cidade a gente tem mantido aí a paz, Mas o estelionato, ele não acontece assim com pessoas de Jataí para Jataí, doutor Marlon? Na verdade, assim, é de gente fora, principalmente dos meios eletrônicos. Então a gente gostaria que o senhor pudesse falar mais sobre o assunto. Esses números, apesar de Jataí ter se destacado aí nessa questão do maior número de crimes, ser o estelionato, como o principal, está em primeiro lugar, nós precisamos analisar bem rapidamente de que não é uma realidade só da cidade de Jataí, é uma realidade de todo o país. Então, todos os municípios do estado e do país, realmente o primeiro crime, nessa lista aí, das várias modalidades delitivas que se tem, o estelionato é o primeiro em número de registros. Por quê? Porque é uma análise e um estudo de migração da criminalidade, sobretudo violenta, para esses crimes digitais, à distância, com maior segurança até para o criminoso praticar. E também, obviamente, se percebeu, por parte da criminalidade, se percebe, de que há uma vulnerabilidade por parte da população. A população realmente ela contribui, de certa forma, as vítimas, de diversas formas, para caírem nesses golpes. Então, por isso nós precisamos trabalhar, sobretudo, com a prevenção, porque diante dessa infinidade de ocorrências, mesmo se colocando todo o aparato policial para investigar esses crimes, seria impossível chegar a todos esses autores e recuperar efetivamente todos esses valores desviados. Então nós temos que trabalhar para que o crime não aconteça e a participação da população, da sociedade, no entendimento desses crimes, de como é que eles ocorrem,
e é o mais importante num primeiro momento que a gente possa reduzir, e naqueles casos mais graves a polícia efetivamente fazer seu trabalho de investigação e repressão e recuperação dos ativos aí desviados ou transferidos indevidamente. Sim. Tem muita gente procurando o senhor lá no PROCON? Esse estelionato resolve no PROCON? Explica para nós aí. O que o Dr. Marlon falou é muito importante, sabe? O que a gente tem percebido que muitos desses golpes, as vítimas acabam caindo porque ela acaba vislumbrando um lucro que às vezes ela nem teria, né? E por pensar nesse lucro que ela vai ter, né? Ela acaba caindo nesse tipo de golpe. Ultimamente, 2 dias antes, né, da gente estar aqui hoje, algumas pessoas entraram em contato comigo, pessoas que eram clientes lá do escritório, dizendo que eu estava entrando em contato com eles como advogado, que tinha recebido processos e tudo mais, que tinha bons valores para receber, no entanto, teria que pagar algumas guias, algumas coisas assim nesse sentido, para poder ter acesso, né, àquele dinheiro. E, infelizmente, uma das pessoas caiu no golpe, né, pagou lá 42 mil, mais ou menos, né, para esses bandidos, né? E a vantagem é que, assim, na verdade, o PROCON, ele não entra nessa seara criminal, obviamente, aí vai ficar com a delegacia civil da cidade. No entanto, é possível que essas vítimas, elas consigam o ressarcimento através das instituições bancárias. Por quê? Como o Dr. Marlon deve muito bem saber, esses golpes, as transações bancárias acabam saindo da normalidade daquele cliente do banco. Então, o banco deve perceber, né, essa movimentação que tá anormal, né, atípica, totalmente atípica daquele cliente, né, e aí existem maneiras do consumidor tentar esbarrar, né? O que seria, primeiramente, entrar em contato com a instituição financeira, né? Contestar aquelas movimentações que foram feitas, né? Até existe o mecanismo do banco que chama MED, né? E já fazer essa contestação e já também registrar o boletim de ocorrência junto à delegacia da Polícia Civil, anexar, né? E aguardar uma resposta do banco. E em alguns casos, essas vítimas, elas têm conseguido ressarcimento do banco, sobretudo o banco que recebeu aqueles valores que foram transferidos, né? Então, isso é importante a população ficar atenta, porque o PROCON, ele não vai conseguir resolver esse problema para aquela vítima, né? No entanto, nós temos condições de orientar, né, a vítima, e aí sim ela pode buscar um advogado e buscar o Poder Judiciário para ter o ressarcimento. E sim, nós temos, chega muita gente nos informando lá no PROCON que foram vítimas, né, desse tipo de golpe eletrônico, infelizmente. Você bem destacou o que a gente tem chamado de golpe do falso advogado, né? Então, a maioria dos processos judiciais no Brasil, em regra, eles são públicos, né? Então, às vezes você vai jogar um nome de uma pessoa, um CPF, ali no Google. Se essa pessoa tiver um processo judicial em tramitação, seja de caráter trabalhista, civil, o trabalhista tem sido o preferencial, algum processo contra a fazenda pública, né, algum precatório, né, para ser recebido. Então, e os dados estão lá, né, públicos efetivamente, assim como o processo, os dados das partes interessadas estão lá públicos. E obviamente há um contato, né? Se descobre o telefone ali dessas vítimas, dessas partes do processo, e entra em contato e dizem muitas das vezes, ou alegam que aqueles valores a receber estão disponíveis. Mas precisa adiantar custas processuais ou taxas diversas, e induzem a pessoa que quer receber aquele precatório que está, às vezes, 4, 5 anos, ou vai demorar mais anos para receber, induzindo essas pessoas a adiantar esses valores para esses falsos advogados. Mas aí, como todo e qualquer golpe, eu sempre falo que 100% dos golpes eles são passíveis de prevenção.
né? Se nós tivéssemos um princípio básico a ser aplicado no nosso cotidiano, né? O que? O princípio da desconfiança. Se nós sempre, né, a todo momento, vivermos sob a desconfiança, e é uma realidade, uma necessidade dessa sociedade atual, sobretudo digital, nós não cairíamos em nenhum dos golpes existentes. Então, por exemplo, houve o contato, você tem um advogado, entre em contato com o seu advogado pelo telefone que ele disponibilizou para você. Mas não conseguiu falar com o advogado. Converse com alguém da sua intimidade, da sua família, consulte alguém, desperte uma desconfiança, né? Talvez você não tenha, mas alguém vai despertar em você a sua desconfiança. Exatamente. E nós da Polícia Civil, né, a delegacia funciona 24 horas por dia. O GEIC, que é o Grupo Especial de Investigações Criminais, tem lá uma série de policiais à disposição da comunidade para tirar dúvidas, esclarecer e alertar e evitar que essas pessoas caiam em golpes. Então, na dúvida, né, desconfie efetivamente, procure a Polícia Civil e que nós vamos orientar e que a gente quer preferencialmente que você não caia o golpe para a gente não ter que efetivamente, numa questão de uma investigação que vai demandar tempo e até para recuperar esses ativos transferidos, que a população não caia. Então nós da Polícia Civil, a gente quer auxiliar efetivamente a população nessa sistemática da prevenção. Inclusive, doutor Marlon, tem o caso dos links, né? Às vezes a pessoa pega lá, coloca logo de instituições, né, de cobrança, né, e fala que você tem alguma coisa para restituir na Receita Federal ou alguma taxa de alvará de funcionamento do seu estabelecimento para poder renovar e coloca lá, né, um link do boleto para pagar, né? E isso é uma armadilha. Nós estamos aplicando o princípio da desconfiança também, então qualquer link enviado, seja pelo SMS, pelo WhatsApp, ou você receber pelo e-mail, não clique. Né? Ali você tem uma possibilidade diversas de um aplicativo espião, né, que pode ali dominar a sua máquina, o seu computador, o seu celular. Você tem essa questão do falso boleto também, que é um golpe muito que tem acontecido muito, que a população, se ela simplesmente checasse o favorecido, né, dali, quando ela colocar o código de barra, então vai ter ali dados de quem é o favorecido daqueles valores. Se ela simplesmente checar, mas não, as pessoas estão trabalhando ou agindo no automático, na urgência, né? E os golpistas, eles trabalham isso, né? Nessa urgência da população, nesse desleixo, inclusive com o próprio patrimônio. Né? Então, quando eu me desfaço do meu patrimônio tão facilmente, sem nenhuma cautela, então é nessa oportunidade, né, que esses criminosos têm agido e têm agido com eficiência. Os números estão aqui claramente, a população tem sido descuidada. Absurdo, né? Quase 7 milhões. É um absurdo. E como o doutor Marlon bem falou, a gente tem que desconfiar. Por quê? Sobretudo, muitos dos casos, eles trazem erros grosseiros nas próprias informações deles. Né? Por exemplo, um dos casos que eu citei no início, encaminhou uma suposta intimação, né, para o cliente, e no brasão da intimação não estava do Poder Judiciário, era do OAB Federal. Agora, né, então, assim, não tem nada a ver. Né? Então, tem que realmente... Falta uma consultoria jurídica por parte dos golpistas. Né? Se eles tivessem um advogado lá para ajudar, ou alguém do mundo jurídico para ajudar, seriam mais eficientes. Mas aí eles entram novamente na questão da negligência da população. Exatamente. E um outro golpe que esse tem muitas incidências lá no PROCON. Eu não sei se a gente pode citar algumas instituições, acho que não, né? Mas instituições bancárias, né? Inclusive aquelas online, né? Tem algumas instituições que não têm banco físico, né? Os bancos digitais. Exatamente. Tem acontecido muito, mas muito mesmo, através de empréstimos consignados. E como que é o que eu tenho percebido lá, o modus operandi deles, doutor? Eles entram em contato com a vítima e fazem um empréstimo. E o engraçado é que o empréstimo vai para a conta da vítima. Vai para a conta da vítima. Ilude a vítima. Ilude, vai para a conta, certo? Aí a vítima, não, eu não quero isso, não quero esse aí, eu não pedi isso, eu não pedi aquilo e tal.
Não, então nós vamos encaminhar um boleto para você, você faz o pagamento e morreu o assunto, né? E aí, onde que entra o que o doutor falou. O boleto, às vezes até aparece o nome da instituição financeira, né? Mas o beneficiário é outra pessoa, né? Eu tive, algum tempo atrás, né, bem antes do PROCON, uma situação nesse sentido. E o Poder Judiciário inicialmente julgou favorável à vítima, mas a turma recursal reformou a decisão por conta do beneficiário. Mas no meu sentir, o Poder Judiciário se equivocou, porque eu acredito que nesse tipo de golpe tem colaboradores da instituição financeira intermediando isso. Por quê? Porque o contrato é de fato assinado com a instituição. A instituição financeira tem esse contrato assinado no seu arquivo, né? Tem o comprovante de liberação de dinheiro para aquela pessoa, certo? No entanto, a pessoa paga através do boleto todo o valor, né, como se fosse rescindir o contrato, né, e aí a instituição financeira continua a ficar com crédito. Então, eu penso que a nossa jurisprudência, né, de repente até investigação mais aprofundada, né, da Polícia Civil, até nacional, porque eu acredito que isso é a nível nacional, né, para verificar a responsabilidade dos bancos quanto a isso, com relação aos seus prepostos que devem estar, de alguma forma, contribuindo para isso. Mas hoje é uma realidade, né? As organizações criminosas estão infiltradas em todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas, né? Empresas. É uma realidade, por exemplo, que existem, obviamente, dentro das, sobretudo, operadoras de telefonia celular, pessoas que vendem dados, né? Dos usuários ou dos clientes daquelas operadoras, e por isso tamanha facilidade de acesso a uma infinidade de telefones para aplicar esses tipos de golpe. Inclusive, estou falando aí sobre essa questão de venda de dados, né? Quantas empresas aí sofrendo sequestro de banco de dados, né? Porque não coloca aí, às vezes, um dispositivo de segurança eficiente no computador, aí alguém clica em algum local que não deveria, e aí sequestra esses dados, né? E aí pedem até resgate. Pede resgate, inclusive sequestra os dados, literalmente, né? E pede resgate. E aí, eu, pelo menos como funcionário público, é um terror, né? É o tempo inteiro, o consignado, empréstimo. Eu falo, da onde que esse povo arruma meu telefone, né? Então, assim, acaba que cria uma lei de proteção de dados, mas ela não tem sido tão eficiente. Porque o pessoal está o tempo inteiro ligando e assim, é muito assédio em cima, principalmente funcionário público. Mas essa proteção de dados, ela demanda de um empregado ou de um servidor. Se tem um empregado ou um servidor que vai vazar, ela acaba sendo limitada aí a efetiva proteção. Mas você sabe que, como você falou disso, me parece que existe alguns contratos firmados com qualquer tipo de fornecedor, que dentro desse contrato existe cláusulas onde o signatário ele permite que aquela empresa forneça dados, informações. Então, o consumidor, né, também tem que ficar atento a esse tipo de contrato, porque realmente existe alguns contratos que as empresas podem vender, fornecer o banco de dados deles e com informações, aquelas bem miudinhas, exatamente. Que ninguém lê, né? Exatamente. Mas esses golpes, eles são mais sofisticados, né? O que o observatório também conseguiu observar são os golpes de WhatsApp, né? O falso familiar. Bem simples, bem simples, né? Que antigamente a pessoa ligava, sequestrei seu filho, e aí como veio a era digital, ele passou pelo WhatsApp, né? Que é um golpe simples e consegue tirar das pessoas uma certa quantia, né? Menor, né? O que foi observado é uma quantia menor, mas é uma quantia, né? Mas aí nós entramos naquela realidade do mundo digital, né? Que nós vivemos. Quem hoje liga para alguém, né? Efetivamente numa ligação de voz, né? As pessoas até se incomodam, né? Desligam essa ligação. E esse talvez seja uma das maiores demandas que o GEIC tem recebido, que é esse golpe do falso número, do falso parente ou do novo número, né? Então, e a estratégia é bem simples.
Aí nós entramos naquela participação da vítima, né? Quando você vai estudar lá as ciências criminais como um todo, nós temos o estudo da vitimologia, né? Então, qual a contribuição da vítima, a participação da vítima para que o crime aconteça? Então, no estelionato, essa participação da vítima é de um protagonismo muito grande. Ela se coloca numa situação extremamente vulnerável. Então, quando ela não exerce esse princípio da desconfiança, onde ela não checa, ela cai nesse tipo de golpe. Então, como é que eu recebo uma ligação, eu recebo uma mensagem dizendo que sou a mãe de alguém, o pai de alguém, o irmão de alguém, com uma foto lá dessa pessoa, com um número que não é usualmente utilizado por ela, e já no início do diálogo começo a pedir um dinheiro porque o telefone teve um problema no aplicativo bancário. Então, qual que é a minha atitude de desconfiança? Acender o sinal de alerta e ligar para esse familiar, né, no número que usualmente ele se utiliza. Não conseguiu, pergunta para alguém se ele está realmente passando por alguma dificuldade, se ele teve realmente alguma questão bancária bloqueada, manda a mensagem lá para aquele número original. Não, as pessoas vão agir no automático, né? Aquela urgência... Não percebe que aquele telefone que está falando com ela não é aquele que ele está cadastrado no seu celular, né? Então, e o golpista, ele aplica o quê? A urgência. Olha, estou aqui necessitando fazer uma transferência agora, um negócio agora, estou no hospital, preciso pagar aqui um exame, né, uma consulta. E aí a pessoa se bloqueia e vai e faz essa transferência de valores, e muitas vezes mais de uma vez. Né? Olha, paguei tanto aqui, já preciso de mais tanto. E aí, quando vê, ela está inserida nesse golpe que é tão simples e tão básico. E tem o caso da própria vítima passar informações, né? Liga, mãe... Né? Meu telefone descarregou, eu tô ligando o telefone do amigo, eu preciso que você me manda dinheiro, né? Aí a pessoa fala assim, fulana? Aí fala o nome, é a fulana? Aí eu falei, então assim, a própria pessoa passa informações pro golpista, né? E o golpista, ele, na hora ali, né? Ele ativa, né, toda aquela situação em que faz com que a vítima, para envolver a vítima, e o interessante, né, a questão psicológica, é que a vítima jura que a voz jura que a voz é daquele ente querido dele, né? Mas é porque já não fala por telefone mais. Exatamente. Hoje eles não falam mais. Inclusive, é uma dica que se pode dar para ligar naquele número e tentar falar. Você não vai conseguir falar. Você não vai conseguir falar. Aconteceu comigo recentemente, né? Eu mandei uma mensagem pro meu esposo, falei, amor, faz um pix aqui pro fulano, né? Aí ele pegou e mandou mensagem, fala alguma coisa aí pra ver se eu sei mesmo, né? Tem que ter cuidado, porque hoje tem a inteligência artificial. Eu falei, tem a inteligência artificial. Aí eu mandei, falei, não, sou eu mesmo, mas só que eu não vou devolver o dinheiro. Falar algum código, né? Algum código, algum segredo do casal. O interessante de se falar nesse golpe que o Dr. Marlon falou aí, do falso familiar, que normalmente, como bem disse o doutor, são feitas transações reiteradas de valores diferentes. Nunca é só uma vez. Nunca é só uma vez. Então, isso aí é uma demonstração que foge da rotina, né, do habitual da vítima. E é nesse ponto que aí a gente vindo lá para o direito de consumidor, né, é nesse ponto que a vítima, de repente, pode tentar reaver esse valor das instituições financeiras, né? Por quê? Porque a instituição ela não teve o devido cuidado com aquilo. Ela tem mecanismos de segurança para verificar que aquilo... proteção do cliente. Exato, que foge da normalidade daquele cliente, né? Então, e o banco mantém uma conta que é suspeita. Essa conta constantemente está recebendo valores, diariamente, de origens diversas do país, né? E ele não coloca ali um alerta nessa conta, não bloqueia, não suspende, e tem mecanismos, né, não só de segurança do banco, e normas já que se aplicam a esse sentido. E o banco tem que ser responsabilizado, inclusive, objetivamente. Exatamente. E assim, é importante, né, os colegas advogados, né, falando agora para eles também, tomarem cuidado, né, porque apesar de ser uma coisa simples, é um procedimento processual que tem uns certos cuidados. Porque o que acontece? Os bancos, eles informam, né, quando você faz a contestação daquelas movimentações, eles informam que não houve fraude, né, mas não apresenta nada. Então, é importante requerer em juízo que o banco apresente o MED junto ao
ao Poder Judiciário, e aí sim vai ficar comprovado que a instituição não tomou o devido cuidado, mesmo após sabendo daquela fraude. Média é o quê, doutor? Explica aí, porque tem muito leigo aí. É um relatório que comprova? Na verdade, Extrato, é uma sigla, né, que chama Mecanismo Especial de Devolução. Tá? É um procedimento interno dentro do banco. Entendi. Ele vai mostrar todas aquelas atividades. O PROCON ele deve receber muita reclamação daquele golpista que está vendendo um produto, né? Que, inclusive hoje eu estava observando lá o pessoal estava vendendo bebida. E aí a pessoa foi lá e comprou R$4.000 de bebida pelo Facebook. Né? Eu acredito que o senhor deve receber muita reclamação. A gente recebeu no plantão esse caso, se eu não me engano. O senhor viu lá? Exatamente. E concentrando aqui nesse destaque que o Jackson está dando para os casos concretos e assim e os tipos de golpe, né? A nossa equipe aqui, quero inclusive cumprimentar a nossa equipe que está aqui, em nome da SOL, né? Que é a nossa policial civil lá do JEIC, que tem uma expertise muito grande nessa questão. Ela só não vai aparecer aqui para preservar as imagens dos nossos investigadores. É o golpe da falsa novinha, né? A gente gosta mais desse nome, né? E ele é bem emblemático. Por quê? Porque a vítima, novamente, ela contribui de maneira extrema para cair nesse golpe, de uma maneira assim também numa ausência ingênua, numa ausência até de freio, né? Um freio comportamental. Então, nas redes sociais temos vários perfis fakes, né? Então, de mulheres que nem são reais muitas das vezes ali, né? Pega uma foto de uma pessoa lá de outro lugar, de outro país, até coloca ali e monta um perfil. E determinados homens buscam ali adicionar essas mulheres, esse perfil, seja no Facebook ou no Instagram. E, assim, quase que Dom Juans, né, essas mulheres se apaixonam facilmente e chamam pro WhatsApp, né, para um diálogo ali mais íntimo, e já transmite para esse interlocutor, né, para essa vítima, uma foto íntima, né, e pede essa foto íntima também, né, numa troca de nudes, para essa vítima. E essa vítima, de forma inadvertida, manda essa foto de volta. E quase sempre com o rosto, né? Ele não tem intimidade com a pessoa, não conhece, não faz isso nem com quem você se relaciona, ele faz de maneira inadvertida e imprudente. E aí começa, obviamente, no estelionato, né? Se atrai ali de uma forma mais característica do estelionato e começa a partir para a extorsão, né? Então, chantagear. E essa pessoa, no golpe, ela já está ali fazendo uma análise toda do seu perfil, que ele já teve acesso. Às vezes é um perfil fechado, mas você adicionou ela, você vai ter acesso ali. Então vai saber da sua rotina familiar, dos seus bens, que você é casado, que você tem uma família, onde você trabalha, e já começa a chantagear a partir desse momento. Então o que a gente indica? Primeiro, tem uma autocrítica, né? Ninguém sai assim, conquistador dessa forma, né? E aí quase sempre as vítimas, elas não têm esse aparato físico todo, e ter essa autocrítica, ter essa prudência e jamais trocar esse nudes com um desconhecido. Um desconhecido já é perigoso, quer dizer, com um conhecido já é perigoso, com um desconhecido mais ou mais. Exatamente. Né? E porque vai ser vítima desse tipo de chantagem. Caso inadvertidamente faça isso, não transfira qualquer valor. Bloqueie essas pessoas, elas não vão perder tempo com você para ficar chantageando sua família, mostrando para a cidade, isso e tal, porque ela tem centenas de outras vítimas que ela está trabalhando ali diariamente para ganhar um dinheiro. Agora pensa a cara do cidadão, né, doutor? Tem que explicar para a mulher que conheceu uma na internet, que mandou nudes. Exatamente. Né? Não, gente... E assim, a vítima não precisa ter vergonha. Se caiu, vai lá na delegacia, a gente atende com maior discrição, zelo, cuidado, não se expõe isso, obviamente. Às vezes quem não quer falar lá na recepção, pede para falar reservadamente com o policial ou com o próprio delegado, né, de maneira reservada, fala que é um assunto sensível, não precisa expor na recepção essa questão, que a gente vai cuidar com todo o carinho e cautela necessária. E esse golpe é engraçado. O problema não é o atendimento, o problema é a família, né? Não, e esse golpe é engraçado que as pessoas, elas não se atentam para uma questão simples também, após
iniciar todo o golpe, porque o modus operandi dele é o seguinte, aí o suposto pai entra em contato e fala, ó, eu estou chegando aqui na delegacia, se você não me passar 10 mil reais, eu vou denunciar você aqui para o delegado. Agora, veja bem, qual é o pai que tendo a filha vítima, né, de um crime sexual, vai negociar valores, né, com o suposto autor? Né? Nós temos, nesse mesmo sentido, o golpe do falso delegado. Né? Então, assim, a pessoa monta toda uma... Eu, inclusive, tenho um registro de ocorrência da minha parte aqui na delegacia, que foi um perfil meu, foi montado no Facebook, pegou várias fotos minhas públicas, e montaram o perfil e começou a chantagear uma pessoa, extorquir uma pessoa na cidade de Rio Verde, que caiu nesse golpe do nudes. Né? Ela começou lá e falou que estava falando com uma menor, tratava-se do delegado Marlon, e a pessoa pesquisou, obviamente esse delegado existia, a imagem dele estava lá, né? E começou a extorquir, olha, nós temos aqui um mandado de prisão contra você, aí monta todo um cenário, né? Eles mandam fazer um banner, colocam uma algema, uma pistola lá, aí tem um computador, ele simula a existência de uma delegacia, estamos saindo agora para uma operação, você inclusive é um dos alvos, então vamos negociar aqui para que você não seja preso. Aí entra naquilo que o doutor falou, mas você vai ver, o mandado tem vários erros jurídicos, né? Tem erro de português. Erro de português, a terminologia errada, um escudo diverso do que é da instituição daquele delegado. Então, se a população, né, e as vítimas forem um pouquinho mais espertas, elas não vão cair. Mas a regra é a desconfiança e nos procurar lá na delegacia, que você não vai cair nenhum tipo de golpe. Outra coisa que o observatório, né, analisou foi algumas ocorrências que são registradas online, que estão como furto, mas na verdade é um estelionato, né, Jackson? Isso, muita divergência, né? Eu acredito que falta um pouco de conhecimento para a população diferenciar o que é o furto e o que é o estelionatário, né, doutor? Mas, obviamente, é complicado exigir isso da população. Mas quando chega para nós a notificação da ocorrência, nós analisamos o histórico e a gente modifica automaticamente. Então, assim, se tiver, inclusive, é uma boa observação que você está fazendo, quando tiver alguma dissonância aí e está influenciando na estatística, nos alerte lá que nós vamos fazer essa alteração, até mesmo para não ter uma falsa mancha criminal a respeito disso, ou os dados não estarem compatíveis com a realidade. E, doutor Marlon, assim, uma coisa que eu até lembrei antes de vir, né, eu até me recordei, há algum tempo atrás, uma familiar nossa, até tia da minha esposa, caiu num golpe desse, do falso filho, né? Então passou vários valores e tudo mais, e aí telefone 62 e tal, eu sei que eles conseguiram entrar registrar um boletim de ocorrência, estava tendo alguma movimentação na delegacia de Goiânia a respeito disso. O doutor Marlon sabe muito mais do que eu o quão é difícil a investigação desse tipo de caso e chegar até os bandidos, né? Nesse caso lá, a Polícia Civil conseguiu identificar vários, prendeu vários, conseguiu bloquear valores. A juíza que fez a primeira audiência de custódia, manteve a prisão, manteve tudo. Aí o processo foi distribuído para a vara competente em Goiânia na época e o juiz simplesmente revogou todas as prisões, revogou os bloqueios. Então, assim, eu entendo que, eu penso que precisa de haver uma ajuda, né, de todos os poderes nesse sentido para poder cada vez mais ficar mais difícil, né, para esses bandidos que agem nesse formato. Mas o que acontece? Nós temos uma polícia que age, que trabalha efetivamente, que investiga, que identifica os autores, que pede bloqueio de bens. O judiciário que defere todas essas medidas cautelares, de certa forma, né, que busca condenar, ressarcir, individualizar ali o prejuízo de cada um e busca ressarcir quando esses valores são recuperados. Mas nós temos sempre uma benevolência da legislação. A legislação ainda vê o crime de estelionato como um crime sem muita importância, sem gravidade. Primeiro porque a ausência de violência. Mas nós precisamos entender que o prejuízo financeiro, psicológico, os traumas advindos desses crimes para as vítimas são enormes. Às vezes tem pessoas que perdem todo o patrimônio, toda a economia da vida. Né? E
quando a legislação olha esse tipo de crime dessa forma, você cria uma sensação de impunidade e um incentivo, inclusive, para a migração da criminalidade violenta para esse tipo de crime. Né? O observatório já indica isso. Né? Olha a quantidade. O primeiro lugar nos índices criminais da cidade. Não é só na cidade de Jataí, no país inteiro. E aí você não vê nenhuma uma disposição do legislador em buscar uma severidade maior nessa punição e mecanismos mais fáceis de repressão, inclusive, da recuperação desses ativos desviados. Recentemente teve uma modificação, né? Em 2021 teve o acréscimo do 171A, né? Que é uma qualificadora, né? E o 171B, que é um aumento de pena, né? Mas muito pequeno ainda, né? Então, assim, quando vai na efetividade para ele cumprir a pena, ele não vai cumprir muitas vezes nem no regime semiaberto. Então, é isso que a gente precisa mudar. Mas eu acho que a população também, as vítimas não querem só a prisão desses autores, ela quer o ressarcimento desses valores. Exatamente. O que eu achei um absurdo não foi nem a soltura, foi a liberação dos valores apreendidos, né? Gente, olha só. Janeiro, nós tivemos 121 casos, fevereiro, 125, março, 111, abril, 132, maio, 115 e em junho, 113 casos. É muita ocorrência, né? Muita ocorrência. Mas sabe o que é, coronel? O sujeito, ele pode estar no boteco, jantando com a família, tomando uma cerveja com os amigos e tá aplicando esse tipo de golpe nas pessoas, né? Hoje nós temos toda uma estrutura, né? Tem centrais, né? A polícia tem desmontado várias centrais de golpes. Aí você chega lá, verdadeiros call centers, né? Tem um monte de computador ligado, celulares ligados. Já nem é feito dentro do presídio, né? Nem dentro do presídio mais, né? Goiás, graças a Deus, é um exemplo nessa questão dos cuidados do sistema prisional. A cadeia pública de Jataí também melhorou muito nesse sentido, né, coronel? A dificuldade da entrada, né, pela polícia penal, não existe tomadas, mas nem para carregar celular. Então, assim, aí teve que migrar e eles controlam de outra forma aqui do lado de fora essas centrais. É a evolução tecnológica, né? Exatamente. E com eles também, os ladrões também vão se sofisticando, né? Só tirar uma dúvida, não sei se é o tema de estelionatário, mas o tigrinho. O tigrinho, ele é uma forma de crime de estelionato ou o senhor acha que não? Nós temos as questões das bets, né, no Brasil. Nós tivemos toda uma polêmica, inclusive uma CPI no Congresso Nacional a respeito disso. O governo federal, ele viu uma oportunidade de arrecadar tributos. Então, o próximo passo vai ser... exatamente. O próximo passo vai ser, daqui a uns dias, a liberação ou não dos cassinos, né, exemplo de Las Vegas. Então, o governo quer arrecadar. Independente se a população vai ter um prejuízo financeiro ou não, você tem uma questão do jogo, que é um vício, né? E é um jogo que é feito para perder. Tem um jogo pior do que aquele dos bonequinhos ali que tem no shopping, né? Que você vai lá e tenta pegar um ursinho de pelúcia, né? Você vai tentar várias vezes e ela vai pagar a hora que a máquina quiser. Da mesma forma, é o jogo do tigrinho. Então, de tempo em tempo, ele vai te pagar alguma coisa. Você vai ter aquela ilusão de estar recebendo ou ganhando, você vai gastar mais. Tem conheço gente que fez empréstimo consignado, perdeu 70, 100 mil reais naquilo, né? Tem gente que praticou suicídio diante desse desespero, né? E o governo tem sido irresponsável em liberar, né? Regulamentou, estabeleceu um quantitativo mínimo de bets que podem. E o tigrinho entra aí nessa... Mas eu entendo que o tigrinho é bem diferente, né, das bets, isso, né? Tem uma semelhança no sentido da forma, da metodologia, né? Mas eu entendo que seria um jogo de azar, né? Seria um jogo de azar porque é voltado para você perder e eles ganharem, né? Pessoal, olha só, em janeiro aí, foram subtraídos R$ 778.819. Em fevereiro, R$ 1.088.534. Isso só em Jataí? Só em Jataí, tá? Em março, R$ 484.900. Abril, R$ 1.459.682. Em maio, R$ 853.254. E em junho, pessoal, R$ 1.833.732. É muito dinheiro. É muito dinheiro.
muita grana. É muito dinheiro. Então, assim, não foi... Esses golpes, né, eles são recorrentes. Né? Então, assim, o pessoal tem que ficar atento. É igual o doutor Marlon tá batendo nessa tecla. Desconfie, né? É tanta forma de ludibriar as pessoas. É uma infinidade, né? Tanto faz mexendo com o emocional, mexendo com a criatividade das pessoas, mexendo com a questão de... a gente achava que era só idoso que caía em golpe, mas todo mundo cai em golpe. Hoje todo mundo é passivo. Todo mundo é passivo de cair em golpe. Eu lido muito com produtores rurais e esses golpes também têm sido estendidos a eles, sobretudo porque eles movimentam com muitos valores. Então, há um tempo atrás, né, alguns produtores passaram vários valores, né, a esses estelionatários, se fazendo passar por um outro produtor amigo e tal. Me empresta um dinheiro aí, porque eu preciso pagar isso aqui, tal. Na safra eu te pago, né? Então, e valores vultosos, né? Não sei ao certo, mas a gente... ouviu falar de 150 mil, 300 mil reais, então são valores altos. Golpes de multas ambientais que não existem. Multas ambientais, boletos, tá? Boletos bancários de supostas revendas, dívidas agropecuárias, tem muito também. Tivemos aquele aqui em Rio Verde, né? Que fugiu para os Estados Unidos, milionário lá. Sim, ele comprava a soja e vendia e chegou no final. Aquele lá acho que nem entrou como estelionatário, né? Eu não estou a par da investigação, mas é uma investigação complexa, muito bem conduzida pelo Jake lá de Rio Verde, né? Conseguiu o bloqueio acho que uma apropriação indébita, né? Ele era uma espécie de corretor. Assim. Ele era corretor, Falam-se em bilhões, né? Fala-se em bilhões. Exatamente. Em relação aos sites fake, né? A gente viu aí... inclusive empresas assim super renomadas que o estelionatário teve a competência de copiar todo o layout, promover, né? Basta ser um programador bom. E aí fez promoções lá e o pessoal começou a comprar. Tem alguma dica para um caso desse aí? Como é que a pessoa poderia sair? Seria na questão na hora que fosse fazer o pagamento do boleto, do Pix? Quando vai fazer o boleto, o beneficiário não vai ser aquela empresa, né? Mas até nisso é um pouco difícil de se verificar, porque normalmente o beneficiário está lá o nome do CNPJ da empresa, normalmente não é o nome fantasia. Por exemplo, Casas Bahia, pode ser que, né, o nome jurídico seja outro e não Casas Bahia, né? Mas às vezes o beneficiário às vezes do boleto lá está, ao invés do CNPJ, está o CPF. Está o CPF, é um ponto. E tomar cuidado, eu sempre indico para que a pessoa digite o site, né, no seu navegador que você preferir, né, porque aí não vai ter erro, né, porque os endereços são únicos, e ficar atento, quando for fazer pesquisa no Google, né, doutor, ficar atento com o primeiro que aparece. Sim. Porque eles pagam valores, né, para o Google, né, o Google obviamente acreditando que se trata de uma coisa certa e tudo mais, né, então eles pagam para que eles possam aparecer em primeiro lugar na pesquisa que é feita. Às vezes tem o próprio código de segurança ali, né? Então, o HTTPS. Às vezes é aquela figurinha ali do S, né? De que é um código de segurança, o cadeadinho lá também. Então são pequenos detalhes que passam desapercebidos porque a população é desatenta. Né? Nós estamos naquela coisa assim, a gente faz uma leitura dinâmica de tudo hoje, é tudo superficial, é tudo muito rápido, né? Nós estamos discutindo lá como é que a gente ia trabalhar, por exemplo, um panfleto, um card a respeito da prevenção. Eu falei, não pode ter muita escrita, né? Porque senão a população não vai ler, ela não vai se atentar. Então, os golpistas se aproveitam, inclusive, disso, dessa dinâmica digital que a gente tem tido hoje, dessa rapidez, do imediatismo, da ausência de atenção, dessa coisa da hiperatividade, né? A gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não tem atenção com nada, e aí os golpistas se aproveitam dessa situação. Mas aproveitando aqui, porque a gente às vezes concentra muito nessa questão só digital.
né, que é uma dinâmica maior, né, que tem tido uma incidência maior. Mas os velhos golpes presenciais, eles ainda estão em voga, né? Então, às vezes, quando vai lá um delivery na sua casa, passa a maquininha lá, você não observa o valor, ele coloca um valor maior, né? Hoje ninguém pega nem mais o ticket, né? Comprovante, não vou guardar aquele papel. Não, ninguém pede. Não olha nem a tela, né? Já passa ali. Exatamente. A questão, por exemplo, daquele vendedor de porta em porta, o mascate, né? Então, quer dizer, já é uma pessoa estranha, às vezes você vai deixar entrar na sua casa, né? Trocar ali o registro de gás, aí aproveita que é um idoso que está lá, também vai passar ali o cartão, coloca um valor a mais. Nós tivemos casos aqui de prejuízo de R$4.000 num objeto que valeria R$40. Então, exatamente. Então, ele tem um valor X semelhante, tem um zero a mais, a pessoa não observa. Então, realmente desconfiar, olhar, observar, ter atenção, principalmente quando é transferência de valores em dinheiro. Dinheiro falso ainda tem, né? Esses dias eu fui pagar um abastecimento em dinheiro, que é muito raro hoje, ninguém carrega dinheiro. E aí o frentista, peraí, deixa eu olhar esse dinheiro seu aqui, porque tá tendo demais, e sobretudo nota de 200, ele me falou. Bilhete premiado, até hoje ainda tem vítima do bilhete premiado. Falando de posto de gasolina, eu estava com meu esposo, nós fomos abastecer o veículo num posto de gasolina aqui de Jataí. E aí a conta era como se fosse assim, 231 e a pessoa digitou 321, sabe? Aí eu olhei assim e falei, digitou errado. Aí, não, eu quero o comprovantezinho. Aí a frentista, moço, desculpa, é porque eu fiz sem querer e aquela coisa toda, tem como cancelar a compra? Eu falei, não, ela vai ter que se virar agora, vai ter que arrumar isso aí, porque a gente não vai voltar no posto por causa disso. Porque olha só, a pessoa, né, aproveita da distração do outro, que não olha, e aí vem com a historinha de que não, depois eu vou ver como é que fica. Não, vai ter que resolver agora o negócio, porque eu vou ficar esperando isso aí, quantos golpes que a pessoa vai fazer, ou então, não, eu vou olhar e depois eu te retorno. Não, tem que conversar com o gerente, né? O gerente tem que saber que a pessoa está errando dessa forma, né? Talvez eu não seja nem a primeira pessoa que isso aconteceu. Então, é importante não negociar com pessoa que fica digitando errado, sabe? Eu acho que, no mínimo, o proprietário tem que saber que essa pessoa anda digitando errado para ficar esperto. Pode acontecer? Pode, mas... Se acontecer de novo, fica estranho, né, doutor? Muitos números a mais lá, essa digitação tá bem maliciosa. Esse seu aí, às vezes, foi um erro mesmo, né? Porque, sabe por quê? O dinheiro... É disléxica? Não, o dinheiro vai para a empresa. Né? Mas aí pode acontecer o fato de tirar o dinheiro depois, né? A pessoa que abastece com dinheiro. Aí ele pega essa diferença no que abastece com dinheiro. Por isso que é importante, aí voltando pro PROCON, só que eu mesmo às vezes não faço isso, né? Sempre exigir nota fiscal. Porque aí não tem erro, né? Porque aí a nota fiscal numa situação dessa lá tem que constar o valor que você pagou, né? A quantidade de combustível. Porque aí fica até difícil. Porque aí pensa, você depois, você vê no cartão, mas não passei, não foi isso. Você não pegou o cupom fiscal. Como é que você vai provar que você não consumiu aquilo que está lá na nota, né? No que você vê no cartão? Exato. Então, é importante muito, agora aproveitar e ajudar o velho da lanche, né, o João Geraldo aí, que é o nosso secretário da Fazenda, peça a sua nota fiscal, o seu cupom fiscal, é muito importante, até para você ficar livre de golpe e ter garantia do seu produto ou serviço. É verdade, é essencial a nota fiscal. Sem a nota fiscal, nós lá no PROCON, de repente a gente não consegue nem auxiliar, porque não tem prova mínima se aquela relação realmente existiu. Queria destacar, voltando aqui para a preocupação do Jackson, dos casos dos golpes, né, concretamente. Tem um golpe que tem sido muito usual, não sei se vocês tiveram essa percepção lá na análise, do falso intermediário. Então, inclusive no meu último plantão, nós recebemos essas vítimas lá. E aí eu entro num fator mais grave, não só da negligência das vítimas, mas quando a vítima ela também está imbuída em qualquer negociação de uma má-fé ou de uma torpeza. Né? Então, grande parte dos golpes, a vítima não deixa de ter ali uma porcentagem de uma índole até mesmo criminosa. Né? Então, ela sai do cenário somente de vítima e a má-fé dela, né, e essa torpeza dela
faz dela ali nesse, quase que nessa simbiose vítima-criminoso. Então, esse falso intermediário acontece quase sempre nos anúncios, né, pelas redes sociais ou sites como OLX, onde você dá publicidade ali de um bem, quase sempre são veículos, né, motocicletas que você está vendendo. Então, uma pessoa vai lá, um terceiro, né, o golpista, ele vai, printa essa imagem e aí ele publica numa rede social, quase sempre fake, que ele cria, e com um valor abaixo do mercado e bastante atrativo. Então, uma pessoa interessada entra em contato com ele, opa, uma vantagem de negócio, uma moto que vale 15 mil por 6 mil reais, então vou lá atrás. E aí ele começa a fazer esse jogo ali entre o vendedor real e aquela parte interessada. Então ele vai, incute no vendedor real uma vantagem para ele, inclusive de um valor maior, por exemplo, e no comprador o valor abaixo de mercado. E aí ele estabelece ali também uma relação de confiança e uma mentirinha. Né? Por quê? Porque se as partes envolvidas souberem da intenção uma da outra, elas não vão realizar o negócio. O que juridicamente nós temos chamado de torpeza trilateral, ou seja, você tem a presença efetivamente do estelionatário, que naturalmente age de má fé, da vítima ali que está comprando e vai fazer aquela transferência daquele valor para o intermediário e não para o vendedor real, e do vendedor real que quer ter também uma vantagem. Né? E quem vai ter efetivamente um prejuízo? Esse terceiro interessado, porque ele vai pagar para o falso vendedor, o intermediário, e quando recuperado esse bem, ou esse bem na posse do vendedor, vai ficar com ele, né? Que é ali realmente quem é o proprietário, quem é o possuidor. Muitas das vezes, para concluir, essa pessoa, o vendedor, que também age de má fé, que tem uma malícia, ele pode ser responsabilizado, né, no âmbito civil, né, por questão de recuperação desses valores, uma ação por dano moral, inclusive, porque ele agiu de má fé parcialmente ali nessa negociação. Então, essa vítima pode cobrar efetivamente desse vendedor que parcialmente age de má fé. Muito desses golpes, eu tive alguns lá no escritório, mas nos casos que chegou até mim na época, o valor foi vendido no valor de mercado, assim, R$1.000, R$2.000 abaixo de tabela FIPE, né? É uma vantagem. No entanto, o comprador comprou por 30% abaixo da tabela FIPE. Então, é um caso que me parece que não dá nem para arguir a boa-fé do comprador, porque assim, ninguém pode, não existe... Faz de graça. A gente fala não existe milagre existe, né? Mas numa situação dessa, é algo que não se vê, né? Não sei um negócio de pai para filho, né? Mas igual você pensa, um carro vale R$100 mil, você vai pagar 70 mil? Bom, vamos desconfiar, né? É uma situação que eu vejo que judicialmente, até nesse caso ele não teve o êxito, nem foi entendido a boa-fé dele nesse sentido. Mas nós recebemos aberrações de todo tipo lá. Tem um exemplo que é bem folclórico até, que o sujeito compra a CNH falsa na internet, aí ele não recebe a CNH falsa, né? E aí ele vai na delegacia reclamar que ele não recebeu a CNH falsa, ou seja, ele confessa ali que ele praticou, de certa forma, um ilícito e vai lá fazer uma reclamação. Eu não sei se no PROCON já chegou esse tipo de reclamação, mas aí você vê assim, que a população, além de contribuir com a prática desse tipo de crime, sendo negligente, ela também age de má fé. Então, uma grande parte que, se você for analisar dentro do observatório, são crimes que a população contribui também de má fé para a incidência criminal. E nós temos aí, pessoal, uma grande participação do público, viu? Aí agradecendo o tema de grande relevância. Inclusive tem pessoas já se manifestando aqui, falando, terça-feira agora eu fui vítima de golpe, né, que o Rondinelli Lopes Cirino. Uma pessoa se passou por minha advogada. Infelizmente eu caí no golpe deles, perdendo R$1.500 e R$500 no cartão. Então, assim, acho que for ler cada um aqui que está falando sobre golpe, aí eu vou te falar. Esses tempos um cliente meu, um processo que já tinha sido encerrado há mais de anos, um ano, mais de ano arquivado, caiu no golpe de 15 mil. E assim, o meu cliente é pessoa esclarecida. E aí ele falou assim, Carzinha, que eu só pensava naqueles 15 mil reais que eles tinham me oferecido, eu estava precisando.
E Um é passivo, né? sabe? Aguça, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Estamos na reta final, né? Na primeira edição, né, Coronel? Isso, agradecer a presença dos senhores aqui. Eu tenho certeza, né, que é um tema de bastante relevância e que a gente vai conseguir tirar alguns recortes aí para poder estar orientando a população. Então, eu gostaria, sim, que da parte do PROCON pudesse fazer algumas considerações, da parte da Polícia Civil fazer algumas considerações para a gente poder fazer essas dicas aí para que a pessoa não seja aí golpeada, né? Bom, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, Thelma. Satisfação, Dr. Marlon, dividir aqui esse podcast contigo. Então, as pessoas que forem vítimas, né, sempre pode contar conosco lá no PROCON, né? Às vezes pode ser que nem seja a nossa atribuição especificamente, mas certamente a gente vai dar a direção correta a ser feita, né? Vários casos a gente pode auxiliar quando a instituição bancária, quando existe uma certa relação de consumo, né, envolvendo um fornecedor, alguma coisa assim, a gente consegue auxiliar para já entrar em contato com os fornecedores e tudo mais, né? Indica para ir na delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência e isso ser investigado, enfim. Mas mesmo que não seja da nossa atribuição, a gente orienta, e a orientação melhor que nós temos é procurar lá o Dr. Marlon para que possa fazer as investigações. A gente quer que a população não seja vítima, né? E obviamente nós temos crimes que, independente da sua contribuição ou não, eles vão ocorrer, né? Mas o estelionato, a participação da vítima é preponderante, ela é protagonista disso. Então a gente não quer que a população seja protagonista nesse tipo de crime. E nós queremos trabalhar efetivamente, eu acho que é um papel importante, não só aqui, desse debate, do Observatório, da Secretaria de Segurança Pública Municipal, das Forças Policiais, do PROCON, mas que a população seja uma eterna desconfiada, né? Que no mundo digital você não tem aliados, você tem do outro lado ali, você vai ter sempre alguém, possivelmente, podendo fazer alguma para você, virtualmente, à distância, né? Então não existe mais aquele crime somente com uma arma de fogo na sua cabeça, no seu rosto, para te tirar ali um valor em espécie, porque hoje mal andamos com dinheiro na carteira. Exato. Né? Então o meio mais eficaz, mais eficiente, mais efetivo, mais seguro hoje para o criminoso é o meio digital. Não existe mais uma arma mais eficiente do que um aparelho celular hoje para retirar o seu patrimônio. Então, se a população realmente desconfiar, trabalhar com essa precaução, né, e procurar não só o PROCON, procurar as forças policiais, procurar o seu advogado efetivamente, sempre quando chegar um link malicioso, uma mensagem, ou qualquer forma que alguém possa te induzir uma vantagem indevida, nos procure, que eu tenho certeza que você não vai cair nesse golpe. Nós vamos orientar. Por mais que às vezes uma vítima insista que ela tem aquele direito ou que ela vai receber um juro que não é pago usualmente aí em algum sorteio, alguma plataforma digital, a Polícia Civil está lá, nossa equipe é bastante robusta e eficiente nisso, e a gente quer trabalhar efetivamente com a prevenção. A dica principal aí se for relacionado a dinheiro, não tenha pressa, né? Exato. Não tenha pressa. Exato. Parabenizar o Jackson, né? Nosso GCM, que está lá no Observatório de Segurança Pública. Ele é o nosso olheiro lá. O observatório é o zóio grande lá do negócio. É um bebezinho, né? A gente não está nem engatinhando ainda. O Tenente Coronel está segurando no colo ali. E vamos aprender muito mais, né? Estamos buscando adquirir mais esse conhecimento para poder passar para as forças de segurança, né? Em si, para a população, e informar a população também que a Coronel Selma ela tem uma visão muito boa para políticas públicas de segurança pública, e não vamos parar por aqui, né? Questão de informar, né? Tá até conversando com a policial civil, a Sol, que a gente vai ter outras formas também de difusão, de estar importante, alcançando outras pessoas também, né? Em postinho de saúde, né? Escolas, né? E é isso. E aproveitando o gancho,
só para falar para os nossos, não é telespectadores mais, né, internautas, né? Que o Procon já está através do seu Instagram, né? Procon. JTAI-GO, a gente sempre traz algumas dicas para efetivamente a população evitar de cair nesses golpes. Isso. E leiam as dicas. E leiam, né? O principal, né, doutor? Leia devagar, né? Porque o pessoal, eles costumam também ler correndo e não entende nada, né? Pessoal, nós só temos a agradecer a todos, aos nossos, né, convidados especiais, eu tenho certeza, né, são os primeiros do nosso primeiro episódio. Né? Então, eu espero que diminua, né, reduza esses números de crimes e contamos com a presença aí dos nossos internautas aí no nosso próximo episódio, né, que vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre o programa Vida no Trânsito, legal. Né, que é um programa internacional que o governo federal está aí difundindo ele por todas as capitais. E a gente, apesar de não ser capital, nós somos uma cidade, né, que tem 110 mil habitantes e 93 mil veículos cadastrados. Já está tendo congestionamento, né? Fora os que não estão cadastrados, né? Então é muito importante, né, os senhores assistirem aí com a gente, né, esse programa de Vida no Trânsito. A gente vai trazer alguém da saúde também para estar falando, né, dos números, porque assim, não afeta só a questão do homicídio, não é homicídio, né, na verdade, da morte no trânsito. Né? Tem um homicídio culposo, né? A morte no trânsito. Mas tem a questão também, a gente já teve conhecidos aí que estavam no hospital, pronto para operar, fez jejum e tudo, não, você tem que voltar para casa, que você tem que ceder o leito para quem acabou de vir, acabou de acidentar. Muito alto. Então, assim, contamos com a presença de todos vocês, com a audiência de todos vocês, e que Deus nos abençoe. Amém, amém. Polícia à disposição sempre aí da comunidade para esses debates que são de interesse de todos aí. Muito obrigado, grande abraço. Boa noite.